programação orientada a objetos e achou complicado? Hoje isso acaba. Em 10 minutos eu vou explicar o PO do jeito certo, simples, direto e com exemplos reais em Java. Se você sair desse vídeo sem entender, o problema não é a PO, é o método que estavam usando para te ensinar. Eu sou o Gus e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, pessoal, antes da gente ir para a parte da prática, vamos entender o que que é a PO. Galera, a PO é nada mais, nada menos do que um paradigma de programação, ou seja, é a forma como a gente estrutura o nosso código. Em vez de organizar o código apenas em funções soltas, nós organizamos em objetos que representam coisas no mundo real. Um belo exemplo disso é a classe que eu criei aqui, que se chama pessoa, mas a gente pode criar uma conta bancária, um carro ou um produto. Um objeto, ele tem características. Vocês concordam comigo que toda pessoa ali tem um nome e tem uma idade? Isso aí são características, que aqui na programação orientada a objetos a gente chama de atributos. Além disso, toda, toda pessoa ela também respira. Vocês concordam comigo? Isso é uma ação no mundo real. Aqui na programação orientada a objeto, a gente chama isso de método. Ou seja, toda vez que o nosso código tiver uma ação, ou seja, a nossa classe tiver uma ação, isso vai ser chamado de métodos. Em outras palavras, objeto é igual a atributo mais métodos. E a gente vai aprender a usar isso na prática. Pessoal, então bora criar o nosso primeiro objeto aqui em Java. Para criar objetos em Java, a gente vai puxar a classe. Vamos colocar agora o nome da nossa classe, que no caso desse exercício vai se chamar pessoa. Como eu disse para você, classes têm métodos e têm atributos. Atributos são características. Então, qual característica uma pessoa tem? Pensa aí. Pessoa tem nome e tem idade. Então, a gente pode criar essas características como name, ou seja, nome e idade, beleza? Assim, a gente acabou de criar o nosso objeto e agora a gente já tem nada mais nada menos do que atributos para o nosso método. Bom, e aí a gente vai para a parte de criação de objeto. Para a gente criar um objeto, galera, é bem simples mesmo. A gente simplesmente vai vir aqui, vai colocar pessoa, o nome do nosso objeto como P1, vamos colocar new e pessoa novamente. Dessa forma, o nosso objeto ele já está criado. Sim, é uma coisa muito simples, quem diria? E aqui, pessoal, a gente pode atribuir coisas ao nosso objeto. Como no caso do nosso objeto aqui é o P1, a gente coloca P1, dá um ponto, e aqui vai aparecer os nossos atributos, como name, que é nome, e eu posso colocar muito bem aqui Gus, que é o nome do nosso canal, e eu posso vir aqui, P1 novamente, e colocar como idade 14. Assim, nosso objeto, o nosso primeiro objeto, P1, recebe esses atributos, beleza? Mas a gente pode muito bem, simplesmente, criar outro objeto. E bom, depois disso, criamos um segundo objeto. Como vocês podem perceber, a classe pessoa é nada mais, nada menos do que um molde. É como se ele fosse um molde para simplesmente tudo que a gente vai usar aqui. Ou seja, evita que a gente tenha que criar novas variáveis para coisas repetitivas. Ou seja, é uma forma da gente deixar o nosso código muito mais limpo e muito mais organizado. Agora que a gente aprendeu atributos, vamos aprender a como fazer métodos. Usando de base que a gente já tem a classe pessoas, vamos criar o método para a classe pessoa. Bom, o método que eu sempre gosto muito de usar aqui para as pessoas aprenderem é o método exibir, porque simplesmente a gente vai fazer um método para exibir as informações. E eu vou mostrar para vocês que essas duas pessoas aqui que usam a mesma classe vão ter resultados diferentes. Então vamos lá, a gente vai vir aqui e colocar public void exibir. Lembrando que depois de fazer isso, a gente vai colocar parênteses e colchetes. E aqui a gente pode escrever system.out.println nome mais name mais idade mais idade. E aqui a gente simplesmente tem um método, ou seja, uma ação, que no caso nosso objeto classe tem agora uma ação de exibir as nossas informações como nome e idade. Sabe quando você vai se apresentar para uma pessoa e você fala: "Ah, meu nome é Gustavo e eu tenho, sei lá, 14 anos"? É isso, cara, é simplesmente um método para exibir. E bom, como eu disse para vocês anteriormente, a gente vai usar o mesmo método para exibir 2 informações diferentes, que são essas 2 pessoas diferentes. E aqui a gente pode vir colocar P1 e aqui no IntelliJ, o método exibir, ele já aparece. E galera, para métodos, normalmente a gente vai estar entre parênteses, beleza?
bem diferentemente de quando a gente atribui alguma coisa quando o nosso objeto está público, beleza? Nossos atributos estão públicos. Bom, novamente eu vou colocar aqui P2, colocar exibir. E agora, quando a gente rodar isso aqui no console, simplesmente a gente vai ter uma nova informação, que é, Uau! como vocês puderam observar, Gus, idade 14, e Gustavo, idade 19. Assim, a gente usou o mesmo molde para dois objetos darem duas informações diferentes, mesmo usando o mesmo esqueleto. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês a sanar as dúvidas sobre PO. Lembrando que eu vou fazer novos vídeos sobre PO, como encapsulamento, herança e polimorfismo, beleza? Então não se esqueçam de baixar a tela do seu celular, clicar nesse botão de inscreva-se e ativar o sininho para todas as notificações, para não perder esses novos tutoriais. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. Falou!